Boa noite. Obrigada por estarmos aqui todos reunidos, na casa de Ramatiz, que é uma alegria, estarmos todos juntos, unidos e reunidos em nome de Jesus. Obrigado por me ouvir, Isso é um chamado no meu caso, porque aí a gente se tem o compromisso, de estudar, se dedicar, de estar entre amigos. Vamos fazer nossa prece para a gente iniciar? Vamos sentar confortável. Vamos sentir a energia da casa, do ambiente. Ao nosso lado está nosso anjo da guarda, o nosso mentor, que a todo instante nos impulsiona ao bem. E nos diz que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui em sua casa. Obrigada por estarmos reunidos. Obrigada pela vida. Que assim seja. Boa noite a todos. Nossa lição é do livro Pão Nosso, pelo Chico e pelo Espírito Emmanuel. Eu gosto muito do Emmanuel. O Emmanuel, ele é um espírito dedicado ao estudo do Evangelho. É tão interessante, Se a gente procurar Joana de Ângeles, ela vem para psicologia, o estudo da mente. Se procurar Filomeno de Miranda, a parte das reuniões mediúnicas, a parte das obsessões, desobsessões, Se for estudar André Luiz, é o médico, É o médico, é o que fala do plano espiritual. Então, Emmanuel, ele nos convida a estudar, a entender, a interpretar o Evangelho. Claro que ele é sempre muito firme, forte e amoroso, Então, assim, a frase que Emmanuel vai desenvolver essa lição 42 no livro Pão Nosso, sempre vivos. Eu gosto muito de começar... Está escutando? Então, eu gosto muito de começar sobre primeiro o título e analisar. O que será que o Emmanuel estava querendo dizer sobre sempre vivos? Eu me coloquei, estou viva? O que é ser vivo? Ou estou morta? O que é ser morta? Porque essa frase, sempre vivos, ela é de um verbo, esperançar, Te dá esperança, sempre vivo, sempre, não é quase, não é de vez em quando, não é algumas horas, algum momento da nossa vida, alguns dias, algumas vidas, não, sempre. Quando fala sempre vivo, nos remete a pensar que sempre em que vida? Só na vida agora aqui da carne? Ou quando tivermos no plano espiritual? Será que é isso que Emmanuel está querendo desenvolver? Nos chamar a atenção se nós realmente estamos vivos? O que é estar vivos? Isso que me fez pensar sobre essa frase. Porque muitas das vezes nós acreditamos que estar vivos é estar só respirando, se alimentando, nasceu, está aqui na carne, estou viva. Mas será que Cristo, que é o médico das almas, é o nosso professor da alma, só iria olhar a Andréia como viva na matéria? Como que o espírito da Andréia está? Esse espírito que está aqui, ele é vivo? Essa é a proposta de Emmanuel para essa leitura. Então ele começa em Marcos, ele desenvolve todo o texto em Marcos, no capítulo 12, versículo 27. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Jesus. Eu fui atrás dessa mensagem que está em Marcos. Aonde teve essa conversa?
Era Jesus conversando com os saduceus e os fariseus. Então eu tive que procurar um pouco mais para entender por que é a frase ali, por isso vós errais muito. Porque dentro do meu coração eu já entendo que Deus não é dos mortos, mas sim dos vivos, mesmo não conseguindo interpretar a grandiosidade de Jesus. Claro que Deus é algo muito maior, não pode ser dos mortos. O que é ser morto? Então, mas aonde que nós estamos ali que Jesus fala assim, errais muito? Então, nessa conversa na Bíblia, lá em Marcos, é uma conversa entre os saduceus, que era, olha que interessante, dos templos, sacerdotes, conhecedores das Escrituras, mas eles não acreditavam na ressurreição. Parece até meio estranho, né? Estavam no templo, tendo conhecimento das Escrituras, mas acreditava só na vida da matéria, só na carne. E os fariseus, que nós entendemos que eles simplesmente tinham suas dificuldades, né? A sua parte da hipocrisia, da moralidade, eles já acreditavam na ressurreição, mas eles não entendiam, não conseguiam entender como é que era depois da morte estar vivos. Mas eles acreditavam. Então aí Jesus fala, quando os saduceus começam a falar sobre um tema específico sobre a morte e a ressurreição, ele fala, não, você está errado. Quantos estiveram aqui, né, como já passaram por vocês e ainda permanecem vivos? Como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, né, como Deus de Davi. Então, assim, aonde está esse Deus de Abraão? Se Abraão já morreu e ele vive quando nós falamos, como eles entendiam que Abraão estava vivo, orava para Abraão, se Abraão já tinha morrido. Então, por isso que Jesus falou, por isso vós errais muito. Esse pensamento sobre essa morte da matéria, e ficar a gente imaginando que nós só estamos aqui por enquanto. Mas Emmanuel vai muito mais profundamente na leitura. Ele fala assim, ó, considerando as convicções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, entre nós aqui, ó, o trato entre nós, de quando em quando nós referimos a vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. É verdade. Entre nós chamamos de morte tudo aquilo que se acaba e trazemos um conceito de morte ainda com muita dificuldade. A gente fala de morte com dor, sofrimento. E aí Emmanuel nos convida falando que não há necessidade. Essa palavra morte é para nos facilitar, porque a morte não existe. Essa morte na matéria, que se a gente for pensar, o nosso corpo, quando vira pó, não acaba de todo. É adubo. Aquilo que for de odores que o nosso corpo lança, quando o nosso corpo entra em decomposição, vai para o ar. Aquilo que é da terra fica na terra e se torna de novo uma matéria. Então nada é estático, parado. Então o que é a morte? Então ele fala que entre nós aqui, essa palavra morte, somos nós que utilizamos, que para ele lá não utiliza. Não precisa mais usar, mas nós ainda estamos ligados a essa palavra. Por quê? Porque nós temos nessa palavra morte, está inserida a saudade. Saudade de quem já foi, de quem já partiu. Os nossos apegos, não como coisa ruim, gente. Isso não é... A gente não está julgando. Ainda temos esse sentimento que nós precisamos estar todos juntos. E que aquele ente querido que desencarna e retorna, cumpriu com sua tarefa.
e ele não está morto. Nós é que trazemos nos nossos corações a palavra morte. Damos um outro significado. Olha que interessante, se a gente for pensar realmente sobre quem está morto. Andréia, aqui. O meu espírito está numa gaiola. Nosso espírito está numa gaiola, preso neste corpo, para passar todas as provas que eu tenho que passar. Mas na hora que Andréia desencarnar, essa gaiola, se abre essa porta. Como é que é esse espírito no plano espiritual? Nós iremos nos corresponder por pensamento. Nós iremos volitar, dependendo da nossa natureza espiritual. Olha que maravilha! Nós teremos uma liberdade de almas absurda, fenômenos da alma. Nós iremos executar tarefas, estar em outro ambiente, em outro local pelo pensamento. Quem está realmente morto? Se a gente for pensar. É a Andréia que está presa ou o espírito que passou para outra dimensão que tem toda essa clareza, essa proposta de vida? Entende a diferença que nós temos que ter sobre morte? Então ele fala assim, no entanto, é imprescindível entendê-la por não cessação, e sim por uma atividade transformadora da vida. A morte é uma transformação da nossa vida e necessária. É uma proposta de recomeço. É uma oportunidade da gente retornar. Olha que maravilha! E nessa transformação da vida que fala, nós temos ali, nos nossos reencontros, ao desencarne, nós temos ali a possibilidade de estar com quem a gente ama. E possibilidade também de estar com aqueles que nós prejudicamos. Então, essa morte que a gente imagina é uma transformação da vida. É como se a gente cortasse uma árvore, podasse, e ela vem crescendo mais forte, com os frutos mais bonitos. Essa é a proposta da reencarnação. Qual é a proposta da reencarnação? Cada dia se melhorar. Cada dia, sem sentimento de culpa, sem sentimento que eu não consigo, comodismo, coitadinho, não. O sentimento cada vez maior de proposta de crescimento, de se melhorar. Para que nascemos? Nós falamos de reencarnação, mas para quê? Para que Deus permite que a gente esteja aqui agora? Para nos castigar? Não, a proposta é de se melhorar. É educacional. Fora ser educacional, a nossa alma, ela deseja, mesmo inconsciente. Vamos assim dizer que eu estou no plano espiritual, mas eu prejudiquei uma pessoa lá em 1300. Mas André está bem, está evoluindo bem espiritualmente, está desenvolvendo. Naquele momento eu vou lembrar daquela falha minha lá em 1300, eu vou querer retornar e consertar. Porque a minha consciência irá gritar para essa reforma. É natural. Nós não conseguimos adiantar, andar, ir para frente, deixando algo a ser resolvido lá atrás. Então, por isso que essa morte é vida, é proposta, né? Um pouquinho mais à frente no texto. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte. A da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Então vamos lá, olha que texto de Emmanuel. Eu tive que ler, reler e me colocar nessa situação. Há gêneros de morte. Mas qual é o mais temível? Tem um gênero de morte da matéria. Sim, natural, da vida.
nosso corpo. Mas qual é o que o Emmanuel está nos chamando a atenção? A morte, o da consciência. Olha que interessante. Aquele que se diz estar vivo, mas tem cheios de pontos da morte dentro da gente. Quais são esses pontos da morte? O egoísmo, o orgulho, a raiva, a intolerância, a maldade, a soberba. São pontos da morte na nossa alma. É isso que ele está falando aqui, ó. Espiritualmente falando. Ora, nós somos espírito. Ele está falando não para a Andréia da carne. Está falando da Andréia milenar que está aqui. De vidas que está aqui. Hoje eu sou Andréia. Mas já fui muitas coisas. Hoje eu estou aqui. Mas está falando qual é a morte, Andréia, que é mais temível para você? A morte da sua alma ou a morte da sua matéria? Porque dependendo se eu morro hoje, como é que eu estou em vida? Eu sou uma pessoa feliz, apesar das dificuldades? Ou sou acomodada? Como eu estou lidando com as minhas dores? Como? Com a minha doença? Estou lastimando? Estou me fazendo acomodada? Isso são morte. Pessoas que não conseguem, pelo menos, enxergar a beleza que é a natureza desse mundo. A beleza de ter um amigo que ora por você. A beleza de ter um pai e uma mãe que te corrige. Isso é vida. Quando eu não consigo enxergar, isso é morte. Eu não consigo ver a beleza e não ver também a dificuldade do outro, porque não é fácil. Nós só enxergamos mais as nossas dificuldades. A minha é maior, a minha dói mais. E o outro? E a dor do outro? Todo mundo tem dor nesta vida. Senão nós estaríamos no mundo felizes. Mas nós estamos no mundo de prova e expiação. Prova e expiação e estamos crescendo. Estamos evoluindo na luta. A proposta de Emmanuel é que a gente não morra em vida. Olha, não morra em vida. Está vivo, mas está morto na alma. Ficamos tristes por coisas pequenas. É isso que Emmanuel fala. Qual é o momento da tristeza real? Qual é o momento da angústia? Às vezes a gente fica angústia porque o pneu furou. Eu entro em uma ansiedade, numa depressão e começo a lastimar, reclamar, xingar absurdamente porque o meu pneu furou. É morte. Não saber lidar com as situações do mundo. Então ele fala, essa tortura nós produzimos em nós. Nós nos torturamos constantemente com as nossas dificuldades. Então ele fala, é uma estrada que a gente se prejudica em nós. É crime contra a nossa alma. Nós nascemos para vencer. Nós nascemos para ser felizes. Não é essa felicidade que a gente imagina assim, só vou ser feliz se meu filho passar na faculdade de medicina, só vou ser feliz se eu tiver a casa tal. Não, não é isso. Não é isso. Nascemos felizes para ter uma alma feliz, apesar das dificuldades. Se a gente analisar sobre o que é doença e saúde, a doença é a falta da harmonia da alma. O que faz a gente adoecer? O afastamento das leis morais, o afastamento de Deus. Quando nós nos aproximamos desse Deus, dessa harmonia, a saúde vem. A saúde vem. Mas qual saúde? Só da matéria? Não. A saúde da alma. Porque é isso que a gente está aqui. Para curar almas. Isso que é importante. Quando há uma doença já
diagnosticada por um médico, essa doença está refletindo alguma coisa, honesta ou na vida passada. É reajuste. Avalia. Olhe com carinho. O que teu corpo está dando sinal? Por que essa dor de cabeça? Por que esse fígado desta maneira? Por que esse azedume? Por que essa falta? A gente fala muito assim, não tenho paciência. Nós não temos, mas podemos ter. Não podemos acalentar essas situações. Eu tenho uma amiga que a gente fala assim, ela tem algumas coisas, assim, para ela é difícil, ela associa sempre ao signo. Olha, claro que deve ter estudiosos, né, de signo, não sou contra, né, mas é para se consertar. Eu tenho muita raiva porque eu sou de touro. Ué. Não é bem assim, né? A gente tem que avaliar. Pode ser de touro e ter raiva, mas tem que consertar essa raiva. Touro tem que ficar manso. Não é isso? É uma proposta. Não é para a gente aceitar e falar como se fosse síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, fico sempre assim, né? Não é isso aí a música? Não, a proposta é da gente se melhorar. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. É chegada a época. Não dá para a gente ficar sempre deixando para depois, para amanhã, para outra vida. Reconhecer que todos somos vivos. Vivos é viver a vida com tranquilidade, com benevolência, com caridade, com tolerância, silenciar perante as dificuldades, isso também é ser vivo. Muitas das vezes apresenta uma certa dificuldade que nós não podemos resolver de imediato e a gente vai para o ataque. Isso é ser morto. Ser vivo é respeito, silêncio. Respeite a hora do outro. Respeite o momento do outro. Então, é chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Somos vivos, tanto na vida de carne, material, como na vida espiritual. Esse planeta pulsa. Todo ele que está aqui, ele é vivo. Porque no momento que o meu sangue para de circular, eu adoeço. Os animais são vivos. Está dizendo algo para a gente. Nós estamos ligados um com o outro. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que verifico grandes erros. Aí Emmanuel fala, é um erro a gente deixar isso para depois, tardar essas virtudes que está dentro de nós. Apesar de nós termos dificuldades, nós somos homens de bem. A proposta é o crescimento. Então, quando a gente fala que nós temos nossas dificuldades, mas nós temos um potencial absurdo de nos curar. E curar quem está ao nosso lado. De usar a boa palavra, o abraço que acolhe. Isso nós temos que entender. Não tardar essa virtude de conhecimentos, de vida, de estar vivo. Então, quando a gente fica apegado àquilo que é passageiro, aquilo que é material, é um erro nosso, que verifica na nossa alma. Em razão disso, a igreja... Deixa eu ver aqui. Isso. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno. Nós sabemos que nossos irmãos católicos, né, têm o céu e o inferno. E nós devemos entender que esse céu e inferno depende do nosso espírito. Aonde eu estou? Se eu estou vivo, se o meu íntimo está bem, se meu íntimo está buscando se melhorar, eu estou no céu. Estou no céu, estou em busca dessa paz. Mas se eu me encontro numa situação
de extremamente desespero, falta de fé, eu me encontro no inferno, mesmo estando viva. Mesmo não estando lá no plano espiritual, em lugares, nós atraímos os nossos ambientes. Aonde eu me encontro? Eu estou no céu? Eu estou proporcionando o meu ambiente para que eu fique realmente inserida num ambiente que se diz céu? Ou nós queremos encontrar um ambiente já tudo pronto? Essa é uma das coisas que a gente mais analisa. A gente quer encontrar o ambiente do céu. A gente deseja isso, de encontrar uma família, que a família está no céu. Não é essa a proposta no mundo de prova e expiação. Nós iremos transformar aquele ambiente que nós nascemos no céu. Porque dentro daquela família que a gente nasce, tem aqueles que nós temos dificuldades, tem aqueles que são os espíritos afins. Mas quem são esses? Essa briga, essa situação de ficar sempre questionando, indo para o embate o tempo todo. Nós estamos trazendo esse inferno espiritual para dentro da nossa casa. Então ele fala assim, então em razão disso a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Artificiais. Porque nós entendemos que quando eu estou bem, quando eu estou harmonizada em pensamento, quando a minha alma vê a beleza e acredita na misericórdia divina, eu estou no céu. Quando eu acredito verdadeiramente que um ente querido partiu antes de mim e que eu vou ter um reencontro, eu estou no céu. Que a vida não acabou. No momento que eu trago tudo ao contrário, eu vivo o tempo todo numa dificuldade tão grande que eu vivo desde o momento que eu acordo, durante a noite, no meu inferno astral. E tem duas coisas que é bem importante no céu. Quando você está bem, quando você está no céu, é altamente contagiante. Você contagia as pessoas que estão ao seu lado para levar para esse ambiente do céu. Porque você está bem, é um bem-estar. No momento que você está vivendo o seu inferno astral, você tem um potencial também de contaminar quem está ao seu redor. Porque você está tão ainda, como se diz, dando choque, vamos assim dizer, que a gente faz isso no ambiente e nem observa. A gente nem observa que às vezes nós estamos desestabilizando um trabalho, um amigo, uma família. Diversas coletividades das organizações evangélicas, protestantes, apegam-se à letra, crente de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritualistas nos têm como fantasma de laboratório, ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Então vamos lá. Nos nossos irmãos evangélicos, eles acreditam, né, que a gente quando morre, e aí vai ter uma hora do nosso chamado, né? A gente vai retornar com o mesmo corpo. Esperamos a volta de Jesus. Ao mesmo corpo retornaremos pelo chamado de Jesus. Ora, se nós sabemos que necessitamos da modificação, da transformação da vida e que, como diz Emmanuel, sempre vivos, como que morre e descansa? Como? Nós somos máquinas espirituais. Às vezes a gente pensa assim, né? Tem mulher, aqui é muito mulher faz muito isso, né? São elétricas, né? Acorda de manhã, café da manhã, leva filho para a escola, volta para cá, vai para a faculdade, né? E arruma a casa, lava roupa, passa roupa, guarda, vigia filho, faz isso. É um bombril, 1001 tarefas. É um espírito energético, firme, está sempre
Como que pega esse espírito e bota numa jaula e fala para você não faz nada? Nosso espírito quer. Ele é trabalhador. Por isso que Jesus falava tanto em semear. Nós somos ferramentas de trabalho. Então aqui ele fala que nós ficamos perdendo tempo em achar que céu e inferno, ou então que nós vamos esperar para retornar no mesmo corpo. Porque a proposta é transformação da vida. E aí ele fala, e às vezes muito espiritualista fica imaginando assim, desencarnou, vai virar só fantasma para assustar. Não, somos trabalhadores. A proposta é continuação. Olha que maravilha. Isso é esperança e perseverança. Desencarnamos, sim, mas a tarefa continua. Então ele fala assim: quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. Quem passa pela sepultura consegue trabalhando. E aqui, quanto aí, aqui lá nele, quanto aqui nós, só existe desordem para os desordeiros. O que ele quer dizer aqui? Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. Então isso também se cria rotina. Por isso que é dito tanto a espiritualidade amiga de fazer trabalho no bem. Porque o trabalho continua. O trabalho continua aqui como lá, lá como aqui. Nós teremos muita dificuldade se formos um espírito muito ligado ao comodismo, a não fazer nada, como disse Emmanuel num texto o arado, a preguiça. O arado é uma das ferramentas que ainda deve ter nos interiores, né? Mas o arado é quando o homem fica no sol, treina o seu cavalo, o seu boi, numa linha reta, guiando no sol, no suor, o arado. A terra é a nossa vida. E interessante que ele não pode ficar olhando muito para trás, para o passado, seguindo em frente com o arado, guiando o gado, para que as linhas não fiquem tortuosas, porque senão vai ter que refazer de novo. Olha que proposta bonita. Não olha para o passado, siga em frente, trabalhe. Por isso que Cristo sempre falou que a gente precisava semear, saber plantar para colher e não reclamar. Saber o que planta, porque saberá o que colhe. Isso que a gente tem que entender, que quem passa pela sepultura, por exemplo, tem espíritos bondosos que passam pela sepultura, não tem nenhum tempo ainda, vamos assim dizer, de um certo incômodo. Já passa uma mensagem. A gente ainda vai passar por um momento de perturbação, que eles chamam, né? Alguns chamam de perturbação. Mas por quê? Quanto mais apegada à matéria, quanto mais não entender que a vida continua, eu tenho minha perturbação espiritual, minha, da Andréia. Cada um terá a sua. Então, no momento que passa pela sepultura e você sabe que é do trabalho do bem, como aqui e ali, só vai existir desordem aqueles que são desordeiros. Aqueles que são indisciplinados aqui, irresponsáveis, aqueles que deixam tudo para o amanhã, né? Aqueles que não conseguem entender as leis de Deus, a proposta de se refazer, de se transformar, de se melhorar. Não é, gente, não é de um dia para o outro. Deus é misericordioso, bondoso, está com a gente em todos os momentos. Ele vê o esforço que nós fazemos para romper as nossas mazelas. É isso. Cada dose homeopática sobre a nossa vida é um presente divino. Cada coisa positiva que a gente faz,
está guardado no nosso perispírito. Desencarnamos, mas está guardado aqui. Eu digo assim que às vezes são coisas pequenas que a gente faz, mas guarda no nosso perispírito, no nosso corpo astral. Abrir uma porta para uma pessoa deficiente, não se perde. Falar uma palavra amiga para uma pessoa desesperada, não se perde. Está na sua alma, registrado. Olha que isso é misericórdia de Deus, né? Então, assim, na crosta da terra ou além dos seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Então, assim, mesmo estando aqui encarnado ou estamos no plano espiritual, o trabalho prossegue. O trabalho prossegue. Então, avalia como nós estamos fazendo essa ferramenta de trabalho aqui, encarnada. Começar a pensar. Às vezes a gente pensa que tem que fazer um trabalho grande, voluntariado muito grande, abranger assim 1000 pessoas. Não, não pensa assim. Começa com os de casa, começa com um amigo. E ali você vai entrando num trabalho da comunidade, uma conversa fraterna, uma palavra amiga, uma leitura do Evangelho, uma sopa fraterna como aqui tem, a sala de costura com as obras do berço. Permaneça vivo. Isso que Emmanuel está falando. Permaneça sempre vivo já nesta vida, porque o trabalho vai para lá, para o outro lado. Esse espírito trabalhador vai para o outro lado. Então, na crosta, aqui com a gente, como lá, vivos estamos sempre. Não te esqueça, pois, de que os desencarnados não são magos. Olha que interessante. A gente imagina, né? Não te esqueça, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. A gente fica pensando em algo miraculoso, que vai cair do céu, que eles vão nos entregar algo divino. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Às vezes a gente faz uns pedidos. Eles são trabalhadores, somos nós. Quem são os espíritos? Somos nós. A equipe espiritual, coordenadora, uma equipe benfeitora que analisa os nossos pedidos. Eles não são magos, não vão fazer aquilo que compete a gente. Primeiro que permite a gente fazer para que a gente possa crescer. Como é que a gente vai saber fazer se a gente não faz? São eles que fazem tudo. Ora, se nós queremos ser bons, nós vamos pedir para que ele nos transforme em pessoas boas? Não, eles vão proporcionar coisas para que você se torne bom. Vão dar oportunidades. Então ele fala assim, são irmãos que continuam na luta, no trabalho. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Então ele fala, a morte que fala aqui é a morte da alma. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, aquilo que não produz coisa útil. Aquilo que não é benéfico, aquilo que vai estagnar você. No momento que a gente começa a botar em ação todo o nosso trabalho, visão gloriosa da vida. Visão gloriosa da vida. Nós podemos transformar isso aqui para conseguir a nossa saúde. Trabalhar a nossa saúde. Precisamos ter nas nossas mãos o que a gente quer para a cura. Porque essa coisa de cura é entre você e Deus. Trabalhadores, médios, né? São ferramentas com muito valor. Mas é a conversa íntima entre você e Deus. Você e Deus. Por isso que é interessante buscar. A busca de estar aqui inicia a nossa cura. Então, aí Emmanuel finaliza. Guardemos a lição do Evangelho
e jamais esqueçamos do nosso Pai. É Deus dos vivos e imortais. Deus, Ele é o nosso Pai. Ele é Deus dos vivos e imortais. A proposta que Emmanuel veio falar sobre esse Deus, que é o nosso Pai, ele está dizendo, você é vivo. Você vive, sempre vive. A proposta de estarmos reencarnando é para que a gente se melhore. E aí ele fala, Deus dos vivos e imortais, não daquele que a morte finaliza. Não é isso? Então, assim, que nós possamos, a todo instante, se sentir vivos, a todo instante, naqueles momentos mais difíceis, pensar nesse Pai que a todo instante nos convida a essa imortalidade, a renovação, a proposta de vida e de saúde. Essa é a proposta de Deus para os seus filhos, porque nós sabemos que Jesus, com seu evangelho, é o receituário. Sabe quando o médico passa uma receita e carimba lá embaixo? É o evangelho. É a receita. É o médico receitando para a nossa alma. E lá embaixo, Jesus carimba, médico Jesus. Que ele possa estar conosco, sempre nos abençoando, nos intuindo, nos fortalecendo na nossa vida, nas nossas dificuldades, né? E que a gente possa ter uma fé fervorosa e acreditar. Não estamos sós. Não estamos. Isso é algo que é impossível. Jesus não pisca, viu? Está atento a todas nós, aos nossos pedidos, porque ele diz, vocês estão vivos, meus filhos. Obrigada por esta noite. Agora vocês irão receber o passe. Então sente confortavelmente, né? Será um passe coletivo? Coletivo? Individual. Então vou fazer aqui uma oração. Então esse momento do passe é uma conversa íntima com Jesus, com a espiritualidade amiga desta casa que está nos abençoando. Nós temos um corpo espiritual que nesse exato momento vai captar toda essa energia da espiritualidade e dos magnetizadores, esses que irão aplicar o passe. Quem tiver com uma dorzinha, direcione o pensamento sobre essa dor. Direcione, peça cura, para que possa aliviar a dor física e a dor espiritual. Obrigada, Senhor, por este momento de paz, de tranquilidade. Recebo, sim, essas bênçãos vindas do alto. Agradeço, Senhor, cada dor, porque ela me fortalece e me faz movimentar numa direção diferente, a direção da saúde, da paz, do equilíbrio espiritual. Obrigada, Senhor, por estarmos todos reunidos nesta casa. Somos irmãos, estamos e somos sempre vivos. Obrigada por tudo, que tenhamos uma noite abençoada. Que assim seja.